Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os vídeos de cromatografia líquida de alta eficiência, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o acoplamento da cromatografia líquida de alta eficiência com a espectrometria de massas. Mas antes de continuar, pessoal, já vou pedir para você se inscrever no canal, que ajuda bastante o canal a continuar crescendo, deixar um like no vídeo para tornar esse conteúdo um pouco mais relevante e também seguir o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Agora sim, pessoal, fez tudo isso, vamos para a aula. Relembrando, pessoal, eu já falei sobre todas as partes de HPLC, as partes principais, e eu estou falando de detectores. E o espectrômetro de massas, na verdade, é um detector. Então, por isso que a partir, na verdade, 4 de detectores. Já comentei com vocês quais são as características que deve ter um detector para HPLC, além das tradicionais. Já falei dos detectores de índice de refração, do espalhamento de luz, os detectores de UV-Vis, fluorescência molecular. E na última aula eu falei dos detectores eletroquímico e de condutividade iônica. Hoje, pessoal, vou começar a falar para vocês do HPLC-MS, mas hoje em dia o pessoal usa mais LC-MS. Na hora de falar de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas, usa apenas LC-MS, o HP ficou meio de fora. Ele é um acoplamento muito mais complexo que aquele feito para o GC-MS. Por quê? Lembrando, pessoal, o espectrômetro de massas mede íons na fase gasosa sobre alto vácuo. Bem, então eu vou ionizar meus analitos, criar íons, eles vão para a fase gasosa em vácuo e através de campos eletromagnéticos eu conduzo ele até o meu detector. O que acontece? O HPLC trabalha com analitos pouco voláteis. Então, como eu vou fazer para transformar esse analito pouco volátil em um analito na fase vapor? Então, tem que criar técnicas de ionização compatíveis com soluções, que eu vou falar para vocês agora de algumas técnicas que são acopladas a HPLC. E também, obviamente, é necessário tirar a fase móvel durante a ionização. Então, a técnica tem duas funções: ionizar o analito e remover a fase móvel. Isso, pessoal, eleva o custo. Eu sempre falo que HPLC já é uma técnica cara por natureza. Um HPLC acoplado a um espectrômetro de massas, no mínimo, pessoal, brincando, deve começar em $500.000. É bem caro. Acho que é um dos equipamentos mais caros existentes hoje no mercado. Agora, pessoal, as técnicas de ionização que são utilizadas em HPLC são praticamente quatro: a fotoionização à pressão atmosférica, a ionização química à pressão atmosférica, a ionização por eletronebulização e a fonte de plasma inutilmente acoplado. Vou falar de cada uma dessas quatro técnicas. Primeira, fotoionização. Ela é conhecida como a PPI, da sigla em inglês Atmospheric Pressure Photoionization. O eluído da coluna entra em um nebulizador aquecido a cerca de 300 graus Celsius, aproximadamente, e vai acontecer a secagem pelo aquecimento, mas o uso de um gás inerte, normalmente nitrogênio. E uma radiação ultravioleta vai excitar a molécula até ionizá-la, ou seja, é um feixe de ultravioleta muito forte, muito intenso. O elétron do HOMO é promovido para o LUMO e continua absorvendo energia, subindo nos próximos orbitais antiligantes até ser ejetado da molécula. Tudo bem? Uma vez ionizado, os íons são capturados por um capilar carregado. O mecanismo de ionização por APPI, pessoal, é basicamente esse.
A molécula, né, o meu analito, absorve radiação ultravioleta, como eu falei, tem a transição do HOMO para o LUMO, esse elétron continua absorvendo essa energia, é muito forte esse feixe energético, e que vai elevando o elétron cada vez mais alto nos orbitais até ele sair da molécula, ser ejetado. Mas também a molécula, por estar absorvendo radiação ultravioleta, fica no estado excitado. Essa molécula pode acabar colidindo com uma molécula de solvente, ficando protonada, roubando o próton solvente, deixando o solvente desprotonado com uma carga negativa. Mas como daí, pessoal, o capilar está carregado, ele vai ter também um potencial negativo para atrair os íons positivos, o solvente com carga negativa vai acabar sendo repelido e se perde no vácuo. Tudo bem, pessoal? Então é basicamente esse o mecanismo de ionização por APPI. Aqui, pessoal, um esqueminha de como funciona o APPI, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tá vindo o HPLC, né, o eluato, né, o eluído da coluna. Aqui entra um gás de nebulização, então forma o spray. É idêntico, pessoal, à técnica de nebulização para espectrometria atômica. Todo esse conjunto é aquecido, o gás também acaba aquecendo, e isso vai secando o solvente. Aqui tem a radiação ultravioleta, que acaba formando o feixe aqui. A hora que os naritos chegam aqui, eles são ionizados. Aqui também está entrando gás, está vendo, para ajudar a secagem. E aqui os íons positivos são capturados por esse capilar carregado. Tudo bem, pessoal? Então, esse é basicamente o funcionamento do APPI. O próximo, pessoal, é a ionização química à pressão atmosférica. É conhecido como APCI, The Atmosphere Pressure Chemical Ionization. Também vai ser muito parecido, pessoal. Também é um nebulizador evaporador, aquecido a 300 graus aproximadamente. Vai ter a secagem da fase móvel com aquecimento mais gás inerte, normalmente nitrogênio, novamente. Só que agora, pessoal, eu vou aplicar um potencial de entre 3 até 5 kV em uma ponta de agulha na saída do nebulizador, o que a gente chama de descarga corona. Tudo bem? Essa descarga corona vai acabar ionizando os nalitos, que novamente são capturados e levados por um capilar para o espectrômetro de massas. O mecanismo, pessoal, é um pouquinho diferente. O gás, agora, que vai estar maior concentração, é ionizado pela descarga corona. O gás pode colidir com o solvente ficando protonado. Daí, novamente, o solvente desprotonado vai ser eliminado por repulsão. E agora o gás protonado protona a molécula do meu analito. Tudo bem? Pessoal, notem, é muito parecido com a ionização química que eu falei em GCMS, enquanto a PPI é muito parecido com a ionização por impacto de elétrons. Tudo bem? Só que aqui eu vou ter apenas a formação do íon protonado. Lá no APPI eu posso ter o íon livre, né? O íon molecular que a gente chama. Essas técnicas, pessoal, são técnicas brandas de ionização. Dificilmente vão causar fragmentações. Tudo bem? Então é comum em LC ou HPLC-MS eu ter células de reação e colisão, como o triplo quadrupolo, para fragmentar os meus íons. Aqui, pessoal, a construção é muito parecida com a PPI. Aqui, novamente, a saída do HPLC, o gás de nebulização, a câmara de evaporação, o gás secante, e aqui, em vez de ter a luz UV, eu tenho uma agulha que vai dar um potencial muito forte, dá um choque na molécula quase. E os íons novamente são capturados. Algumas vezes, pessoal, pode ser que você encontre os dois juntos, né? O APPI e o APCI, né? No mesmo saída. Se não ioniza por uma forma, ioniza por outra. Tudo bem, pessoal? Então, olha, a construção é muito parecida. A ionização por eletronebulização, pessoal, esse nome eu vi só no Scug, por isso estou usando. Oficialmente, todo mundo fala electron spray ou ESI, de electron spray ionization. Bem,
é o que você mais vai ouvir normalmente, tanto em palestras, até nas aulas de massa mesmo, pode ser que o professor use ESI, não eletronebulização, tá? Então, fica aí. Agora, os analíticos, pessoal, são quimicamente ionizados antes do espectrômetro de massas, tudo bem? Então, eu preciso colocar alguns modificadores químicos na minha fase móvel, como ácido fórmico para protonar compostos básicos, né? Então, eu vou gerar o íon protonado e amônia para compostos ácidos, que eu vou gerar o íon desprotonado com carga negativa. Tudo bem? Então é normal quando você fala de ESI, falar ESI positivo e ESI negativo. Então, ESI positivo, eu vou medir íons positivos, eu vou usar ácido fórmico como modificador químico. Se eu falar ESI negativo, eu vou desprotonar os compostos com amônia e medir íons negativos agora. Tudo bem? Então, essa é a forma de ionização. É uma ionização, é uma geração de carga antes da detecção. Normalmente pode ser até que a fase móvel contém um pouco de amônia ou ácido fórmico para ajudar nessa ionização. Tudo bem? Daí, pessoal, de novo, a fase móvel nebulizada e aquecida a 300 graus para evaporar. A secagem é feita com gás inerte e aquecimento. Só que daí, pessoal, na ponta desse nebulizador, eu vou aplicar um potencial para ajudar na ejeção dos analitos. Então, se eu quero analisar íons positivos, vou aplicar um potencial positivo no meu nebulizador. Isso vai atrair os íons negativos e repelir os íons positivos. Dessa forma, vai favorecer ainda mais a ejeção dos íons positivos da gotícula que já vai estar secando. Então, imagina, pessoal, a condição é essa. Eu vou ter uma gota, tem íons positivos e íons negativos. O potencial positivo na ponta do capilar de nebulização vai atrair os íons negativos. Então vai ficar só íon positivo, já vai aumentar a repulsão. A repulsão está aumentando, aumentando, aumentando. Enquanto isso está secando a solução, a gotícula, então eu estou aproximando cada vez mais as cargas. Obviamente, cargas iguais vão se repelir, eu acabo forçando a ejeção dessas cargas, né, desses íons positivos, no caso, se for modo positivo, da gotícula dissolvente. Tudo bem, pessoal? Ficou claro como funciona? Então, pessoal, aqui é o esquema do ESI, que eu falei. Aqui, ó. Ele chama de oxidação porque está atraindo íons negativo, né? E a redução, que seria... Peguei essa imagem na internet, não tá, esse termo não é muito legal. Então, aqui é um potencial positivo, aqui é um potencial negativo. Aqui eu atraí todos os íons negativos, ficou só os positivos na gotícula, ficou menos íons negativos, né? Ficou mais íons positivos. Vou secando, 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 a ponto de a própria repulsão eletrostática ejetar os íons da gotícula. Tudo bem? Pessoal, só uma curiosidade, aqui você encontra isso em muitos manuais, inclusive aulas, as características para cada analito. Normalmente a PPI e a PCI é quase a mesma gama de analitos, tá vendo? O APCI pode pegar alguns compostos um pouco mais polares, de maior polaridade, tá? Razão de massa molar também, né, é maior. Já o eletrospray são moléculas muito grandes, proteínas, polímeros usa também muito o eletrospray e muito polares, porque tem que ter ou um sítio positivo ou um sítio ácido ou básico para ser modificado. Tudo bem, pessoal? Mas isso é mais curiosidade. E a fonte de plasma indutivamente acoplado. Peraí, eu já não falei disso? Fontes de plasma? Sim, é o L6-CPMS, pessoal. Ou seja, um ICP-MS é ligado ao HPLC. O eluído da coluna é jogado num nebulizador de CPMS, então tem todos os processos de nebulização que ocorrem na espectrometria atômica. Só que nesse caso, pessoal, tem que ser uma fase móvel muito polar, com baixa concentração de solvente, porque muito solvente pode atrapalhar na formação do plasma, pode extinguir o plasma. Daí, pessoal, o plasma de argônio vai acabar atomizando os nalitos,
e ionizando, como é feito em ICP-MS mesmo. Ele é muito utilizado para identificar e quantificar espécies ligadas a metais, como metaloproteínas. Então, por exemplo, no nosso laboratório a gente determinava proteínas ligadas a metais, então fazia um SEC para separar as proteínas e media, por exemplo, ferro, ficava determinando ferro no ICP. Eu sabia quanto alguma proteína ligada a ferro estava sendo diluída naquela coluna, naquela corrida, por exemplo. Também metalometabólitos. Então, por exemplo, uma pessoa está contaminada com algum metal pesado, eu pego a amostra de urina dela e quero saber quais espécies de metal pesado pode ter. Então, eu faço separação dos metabólitos numa coluna apropriada e determino o elemento via ICP-MS. Também é utilizado para análise de especiação. O que é isso? Quero saber não só quanto tem de um elemento, mas quais espécies estão presentes. Por exemplo, o arsênio é um contaminante ambiental muito importante, né? É muito tóxico. E ele tem várias espécies que podem distribuir de acordo com a química do corpo aquático. Pode ter algumas espécies metiladas ou espécies aniônicas. Então, eu posso pegar a minha amostra, fazer um tratamento adequado desse corpo aquático, fazer uma corrida por troca iônica e eu vou separar os compostos de arsênio, que depois são atomizados e ionizados no ICP-MS. Tudo bem, pessoal? Então, ainda assim é um complemento muito difícil, porque eu falei, tem que ser pouco solvente orgânico para não extinguir o plasma. Se tiver muito solvente lá, pode acabar danificando toda a parte da tocha de CP, toda aquela parte de quartzo que eu já falei, vou deixar aqui no card todos os vídeos e o playlist de CPMS, tudo bem? Então aqui é uma figura, pessoal. Então é um HPLC, aqui vai ter todos os mecanismos, ó, degeyser, sistema de propulsão, os injetores, a coluna. Daqui, às vezes pode até ter uma troca de solvente, colocar mais, por exemplo, uma solução mais ácida para ajudar a diminuir a concentração de solvente na nebulização. A solução é nebulizada, o excesso é para o dreno e alguns íons, né, alguns analitos vão para a tocha de CP, que acaba sendo ionizado e indo para o espectrômetro de massas. Tudo bem? Em relação, pessoal, aos analisadores de massa, ele pode ser o quadrupolo, tá? Então, como eu já falei, igual ao GCMS e ao ICP-MS. Um triplo quadrupolo, que é chamado de LC-MS-MS ou Tandem-MS. Como eu disse, pessoal, as técnicas de a PPI, a PCI e ESI normalmente geram o íon molecular ou o íon protonado, não gera fragmentos. Então, é muito comum ter um triplo quadrupolo para forçar a fragmentação e assim gerar o espectro de massas em si. Tudo bem? Pode ser o TOF também, o Ion Trap, o Orbit Trap. Já falei de todos eles ou na aula de GC ou na aula de CP. Não lembro, eu vou deixar todos os cards aqui. E tem também, pessoal, um que é um dos mais caros, inclusive, que eu vi alguns trabalhos, por isso eu vou comentar sobre ele, que é ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier. Vou falar dele agora. O detector por ressonância ciclotrônica de íons é conhecido como FT-ICR da sigla em inglês, Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance. Ele é um equipamento de alta resolução, ou seja, ele é capaz de separar íons pelo defeito de massa. Eu já comentei o que é defeito de massa nas aulas de CP, tá? Mas lembrando, basicamente o próton e o nêutron não têm a mesma carga, eles têm uma pequena diferença de massa, tá? Desculpa, eu falei carga-massa. Então, por exemplo, o ferro não é 56, ele é 56,9 alguma coisa, e assim por diante. Então, todos os íons, todas as moléculas, os átomos, têm alguns decimais de massa exata, que a gente chama. Isso é muito em quântica, tá, pessoal? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Ou seja, tem alguns décimos e centésimos de massa atômica.
Daí esses íons, pessoal, vão ficar presos entre dois pares de eletrodo e dois pares de detectores. Esses eletrodos vão alternando os potenciais, fazendo o íon se movimentar em um movimento circular. Por isso que é a ressonância ciclotrônica. Daí, quanto menor o íon, menor a massa, razão massa-carga, maior vai ser a velocidade desse ciclo. Tá? Então ele vai ficar girando mais rápido, mais rápido, mais rápido, enquanto moléculas mais pesadas e maior razão massa-carga vão ter um tempo de resolução, uma frequência menor. Então, conforme os íons vão se aproximando e se afastando dos detectores, vou causando um sinal transiente e de frequência constante em função da razão massa-carga. Então, aqui, pessoal, uma figura. Tá? Aqui, então, os íons ficam girando. Aqui em verde temos o campo eletromagnético, em laranja os detectores. Então, os íons vão girando aqui. Tem algumas placas também para manter os íons dentro do detector. Isso vai gerar um sinal transiente, né? Vai subindo e descendo, que por transformada de Fourier, depois de alguns cálculos de campo eletromagnético, eu chego no espectro de massas. Pessoal, eu estava editando o vídeo, preciso pôr um cortezinho aqui. Podem ver que a camiseta está diferente, acabei de chegar da academia. Eu encontrei um vídeo, uma animação mostrando o funcionamento do FT-ICR com fonte EXI. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição. É um vídeo antigo, tal, mas está bem legal, bem bacana do canal. Eu não vou pôr aqui, obviamente, por causa de direitos autorais, tudo bem? Mas, pessoal, clique aqui no link que eu vou deixar na descrição. Vai ser demonstração EXI-FT-ICR, que pode ajudar vocês a entenderem melhor a técnica. Tudo bem? Agora sim, vamos à programação normal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, deixem um like no vídeo. Isso é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo e a plataforma entender que esse conteúdo é relevante. Quem quiser e puder colaborar financeiramente com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Vocês podem doar, lembrando, uma doação não é obrigatório, qualquer valor a partir de R$1. Sigam também, pessoal, os canais nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com, ou também através das redes sociais. Lembrando, sou mais ativo no Instagram. Confiram, pessoal, outras playlists que eu vou deixar aqui. Tá? De repente tem outros conteúdos que você pode também estar com dúvidas em química analítica. Tudo bem? E também outros vídeos do canal. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.